Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Situação ali que você trabalha a bola nos lados do campo para criar dentro da área, para que seu atacante esteja no mínimo no mano a mano, numa situação de igualdade numérica ou quem sabe de superioridade numérica para definir. E assim, o Flamengo construiu isso muito facilmente, simplesmente rodando a bola no meio e acelerando rápido no Rafinha, para ele bater essa bola de primeira. Agora, sem a qualidade, não vem a enfiada do Diego, não vem o tapa de primeira do Rafinha. Não, e a enfiada do Diego, Ricardinho, é tão boa que o Rafinha nem domina, ele só ajeita a passada para pegar na bola e... Ela já vem falando assim, me cruza, entendeu? Não, mas olha só, olha a troca, né, do Gerson, que realmente não estava conseguindo novamente reeditar suas boas atuações com a entrada do Diego. O Al Hilal, ele no segundo tempo, ele dá espaço para os jogadores de construção do Flamengo, algo que no primeiro tempo ele não fez. E aí a questão física que a gente apontou, né? Você vê que novamente os volantes, estão longe do Diego. Mérito dele que achou o Rafinha lá, mas ele tem espaço para meter essa bola. E você pega um jogador de qualidade, de frente, com espaço, ele vai colocar ou os laterais ou os jogadores de frente em condições de finalização. O Diego fez na primeira bola, ela gira, o time procura ele, a bola vai no zagueiro, certo? E aí procura ele, ó a distância que está o volante. Ele tem espaço, ele acha o jogador em condições. E no segundo gol a mesma coisa, você vê que ele domina, como o Rafa falou, ele espera o posicionamento do Bruno Henrique para servir do lado esquerdo. Por quê? Porque ele tem espaço para fazer isso. Jogador de qualidade com espaço, e o zagueiro está olhando a bola, ou seja, na jogada, os dois zagueiros estão olhando a bola. Esqueceram o Bruno Henrique. Né? E a bola vem entre eles, né, o passe, para a finalização do Bruno Henrique. E esse é um dos méritos. É uma escolha do Jesus que não encontra resistência aqui na nossa realidade no Brasil. Usar dois atacantes por dentro. E aí ele gera essas situações de mano a mano o tempo todo. Contra o Internacional na Libertadores, pelo chão, ele criou jogadas onde ele batia a sua dupla de ataque contra a dupla de zaga adversária e ganhou o jogo assim, com o Bruno Henrique fazendo os 2 gols no Rio. E é difícil você trabalhar para que isso não ocorra. Vai ter que depender de uma entrada de um volante. E aí vem algo ousado do que foi a ideia do Lucesco na partida, né? O Romeno, treinador do Al Hilal. No primeiro jogo, ele poupou alguns jogadores e usou o Carlos Eduardo como ele vinha sendo usado ao longo da temporada. Mais avançado, com mais um volante de pegada, de marcação. Inclusive foi expulso. Kono, se não me engano. Ele foi expulso no segundo tempo do primeiro jogo do Al Hilal. E aí, nesse segundo jogo, ele colocou uma equipe bem ofensiva em campo. Porque ele botou o Carlos Eduardo lado a lado com o Cuejá. E ele fez um bom jogo. Com a bola, principalmente, mas no primeiro tempo conseguindo ocupar espaço também. O problema é que a pegada vai caindo. E o espaço entre linhas vai aparecendo. Você vê uma mudança, o conhecimento, né, do time que você tem na mão, da característica dos jogadores. O primeiro tempo, o Flamengo tinha o Bruno Henrique do lado esquerdo, né, o Everton Ribeiro fazendo o trabalho dele mesmo sendo canhoto do lado direito, com liberdade, e tinha o Gabriel e o Arrascaeta por dentro. O Arrascaeta muito na meia esquerda, saindo um pouquinho, mas fora do jogo. Praticamente fora do jogo pelo que a gente está acostumado no primeiro tempo. Tanto ele quanto o Everton Ribeiro. Eles não conseguiam produzir aquilo que o time precisava. Então o Flamengo no primeiro tempo tinha dificuldade de construção de jogada. O Hilal foi muito melhor no primeiro tempo, conseguiu a vantagem, poderia ter feito mais gols. No segundo tempo, não só pelos lances do gol, mas você vê que o Arrascaeta vem para o lado esquerdo, e é assim que ele faz o gol, porque ele entra na bola do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique vai para dentro, ou seja, ele coloca Gabriel e Bruno Henrique por dentro, 2 jogadores de movimentação, dando essa liberdade para o Bruno Henrique, para quê? Para jogar entre as linhas de defesa, certo? Por dentro do Al Hilal. Ele faz o lance do primeiro gol, numa bola do Gabriel, e o do segundo gol, que foi um cruzamento do Rafinha, certo? Ele está entre os zagueiros para fazer o gol. Sim. Você vê o que é o conhecimento. Deu certo, poderia não ter dado, mas o fato da observação do técnico, né? Da mudança, parece que é uma pequena mudança, mas que deu resultado, né? Porque o Flamengo teve mais volume, o Arrascaeta melhorou muito no segundo tempo,
né? O Everton Ribeiro melhorou e o Bruno Henrique conseguiu ser mais uma vez decisivo. Mais uma vez desequilibrou. Vamos ouvir o Jesus sobre a estratégia adotada e a gente continua a resenha aqui. Fala, mister. O Al-Hilal foi muito melhor que o Flamengo nos primeiros 30 minutos, derivado de alguns fatores táticos e técnicos que agora não me importa estar aqui a falar neles. E nós na primeira parte, quando entramos com um segundo avançado que foi o Arrascaeta, nós ofensivamente começámos a perder o equilíbrio na perca da bola. O nosso lado esquerdo começou a ser um lado esquerdo vulnerável, onde o Breck e o André Carrilho criaram superioridade numérica e vantagem de espaço, e tanto que foi assim que o gol começou por aí, as jogadas mais perigosas começaram por aí. E a gente depois teve que alterar alguns posicionamentos, e principalmente na segunda parte, para que a equipa ficasse mais equilibrada. E a equipa que não é equilibrada defensivamente não sabe atacar. Eu conheço muito bem a equipa do Al-Hilal, não é? E eu sabia que esta equipa ia ter quebras na segunda parte, quebras táticas. E depois, a partir do momento que tivesse quebras táticas, ia ter quebras físicas. Porque esta história do fisicamente nunca é fisicamente, é taticamente primeiro. Gente, tanto os jornalistas brasileiros quanto os portugueses repararam que no primeiro tempo o comportamento do Jesus estava diferente do habitual, que ele não estava desesperado dando instrução à beira do gramado, e no segundo ele normaliza. A impressão que eu tive é que ele viu que não tinha muito o que fazer ali, estava esperando o intervalo para ajeitar o time. O que vocês acham? Acho que dá para pensar no sentido inverso. Ele viu tudo o que tinha que fazer. Então, porque ele não ia conseguir consertar ali naquele momento. Ele não parecia intranquilo, porque eu acho que ele foi identificando o que deveria ser modificado. Talvez ele ficasse mais incomodado, mais ativo dentro do jogo, se não percebesse. Ele tem um conhecimento muito grande do adversário. E quando ele fala sobre essa questão a quebra física vem da quebra tática, ele tem relação com o que ele treinou lá. Claro. O time se modificou? Claro. Tem ideias do Lucesco, que tem 20 jogos só à frente da equipe. Claro que já tem alguma coisa. Mas ele reconhece em característica de jogador até. Aonde vai entrar, onde vai ter fissura, onde vai ter falha, aonde a equipe vai começar a abrir espaço. E aí, naturalmente, ele imaginou dentro das virtudes do próprio Flamengo o que ele teria que fazer. Claro, não é ciência 100%, mas quanto mais preparado você está para o jogo, e nesse caso o Jesus estava preparado quase que à beira da perfeição. Sim. Porque ele conhece quase tudo de lá Conhecia os dois lados. e quase tudo de cá. E assim, com muito pouco tempo, o espaço que eu digo, né, da passagem dele. Sim, foi agora, no início do ano. Exatamente. Então eu acho que ele ficou um tanto abaixo na doideira dele, no na beira do mise-en-scène campo, ali, né? porque ele tinha noção do que fazer no vestiário ou do que pedir no vestiário para modificar o quadro no jogo. Foi o que aconteceu. Poderia não ter acontecido, óbvio. Por isso que eu estou dizendo que não é ciência exata. Mas eu acho que ele se sentiu muito seguro do que ele estava vendo em campo e do que ele imaginaria que seria o comportamento do Al-Hilal para a sequência do jogo. Que não sustentaria o nível 90 minutos, que teria quebras de posicionamento que fariam a equipe correr errado, que eles não teriam fôlego para o jogo inteiro e que o Flamengo naturalmente, com alguns ajustes que vieram, como a troca do Arrascaeta com o Bruno Henrique, começaria a encontrar o espaço entre linhas, os facões, né, as bolas em profundidade dentro da linha de defesa do Al-Hilal, e foi exatamente o que aconteceu dentro do segundo tempo. Ricardinho, teu olhar de treinador. Eu acho que mais do que isso também, do que o treinador observar, e no caso do Jesus, o primeiro tempo, as necessidades do time, eu acho que a questão é da gestão de pessoas também. Quando você tem conhecimento do seu grupo, né, e é o caso, acho que dele, rapidamente, incrivelmente rapidamente, porque a gente sempre fala que no futebol o treinador precisa ter um período, e eu continuo achando isso, para poder colocar suas ideias. No caso do Jesus, ele foi contra tudo isso. É a exceção que confirma a regra. Né? Porque foi totalmente... Mas é uma exceção. Eu trato isso como uma exceção, mas é o que aconteceu no caso do Flamengo. Então eu acho que essa tranquilidade, entre aspas, dele, mas essa conduta dele do primeiro tempo, também para não passar nada diferente por conhecer os seus jogadores. Se ele começa do lado com toda a dificuldade a ser espalhafatoso, a discutir, como ele já fez várias vezes, né? E sair quase, não digo brigar, mas sair xingando ou cobrando um jogador, talvez
ele, por conhecer o grupo, ele não teria o êxito que ele teve no intervalo. Não tenha dúvida que, além da mexida no intervalo, ele passou tranquilidade para o time. E existem muitos treinadores que sabem gerir nesses casos e acabam tirando proveito disso. Eu tive treinadores que, no melhor momento do nosso time, na época, ele dava dura. Ele vinha e falava, não tá bom, não. Pô, mas nós ganhamos de 3, de 4. O time tá bem? Não tá bom, não. Por quê? Porque ele ia contrário, não para mostrar e para não deixar os jogadores se acomodarem, que eu acho que também é o caso do Jesus nesse período aí que acabou a Libertadores até agora, né, para as finais. Não deixar o time se acomodar. E em contrapartida, em determinado momento, eu tive treinadores que o nosso time estava muito mal e aí você fala, pô, agora ele vai vir e vai descascar todo mundo. Né? Aí ele vinha e falava, não tá tudo errado, calma, vamos consertar aqui e tal. Eu acho que essa conduta é que ele teve. Ele não passou essa intranquilidade para os jogadores, conhecendo o grupo que ele tem. Porque esse time do Flamengo já correspondeu em vários jogos. O último exemplo foi contra o River, que foi no finalzinho, né? Claro. Então eu acho que essa conduta dele do primeiro tempo também foi por isso. Gerir o grupo que ele tem nas mãos. Então vamos ouvir o grupo, parte dele, alguns jogadores falando sobre o primeiro tempo ruim do Flamengo. Roda aí. A gente não conseguiu encaixar o jogo no primeiro tempo, né? Acho que não foi tão abaixo assim do que a gente fez durante o ano, né? A equipe do Raul Leal jogou um pouco mais, a gente jogou um pouco menos, mas no segundo tempo a gente conseguiu encontrar, né, o nosso jogo. Sabia que a equipe deles ia ter a baixa de rendimento, porque no jogo contra o Esperança a gente foi assistir o jogo deles e vimos que no segundo tempo eles não andavam muito, ficava mais posicionado, não corria tanto. E foi essa conversa que a gente teve. No intervalo, a gente manter a intensidade, continuar jogando, que as oportunidades iam aparecer. Estavam conseguindo marcar a gente no campo de defesa, e isso estava tirando a nossa posse de bola, que é o nosso forte, mas é um sinal que temos que melhorar isso e na final temos que poder acertar, que o Liverpool também joga assim, o Monterrey que também pressiona bem. A gente não fez uma das melhores partidas nossas no primeiro tempo, mas a equipe do Al Hilal também fez uma grande partida, muito intensa, tendo sempre superioridade, principalmente na parte do meio de campo, então fazia muitas vezes a gente correr para trás, mas a gente conseguiu acertar, a gente conseguiu melhorar no segundo tempo, algumas orientações, um pouco mais de intensidade para nós, principalmente na parte do meio de campo, para a gente ser um pouco mais agressivo e a gente teve bronca. Não, conversa normal, ele conhece muito bem nosso time, ele sabe do que a gente é capaz e nós jogadores também, então acho que foi mais a questão de corrigir alguns detalhes para que a gente pudesse voltar e fazer o grande segundo tempo que fizemos. Rodrigo Caio ratificou o que o Ricardinho disse, não teve bronca, os jogadores sabem o que precisam fazer, o Jesus sabe do que os jogadores são capazes. Agora, se o Flamengo seguir esse roteiro até a final, seja com o Liverpool ou com o Monterrey, o final vai ser feliz. Joga mal o primeiro tempo, começa melhor o segundo tempo porque outro time cansa, o Diego entra, o Flamengo vira o jogo e resolve a parada. Mas no mundo ideal não precisa começar sofrendo. Por que o Flamengo está tendo o primeiro tempo abaixo do esperado e isso está virando um padrão? Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.